Olá, tudo bem? Tudo bem? Eu queria que. Acabei de colocar as crianças para dormir e eu queria falar com você algo a respeito de igreja, né? Eu sou um pastor batista, há 20 e tantos anos, né? Desde 2002, 24 anos, né? 24 anos. E eu tenho pensado, estava aqui pensando, voltei hoje lá de Vespasiano, da embaixada, para que serve uma igreja? Você consegue responder isso assim, facilmente, rapidamente? Para que serve uma igreja? Normalmente, quando pensamos para que serve uma igreja, nós pensamos na glória de Deus e na evangelização das nações, na evangelização do mundo, tá? Ah, e basicamente as duas coisas estão no cerne da missão da, do que é ser igreja, né? Quando pensamos em para que serve uma igreja, nós pensamos em na grande comissão, né? Ir por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, mas tem algo que muitas vezes passa desapercebido, sabe? Jesus disse que se não houvesse um amor genuíno entre nós, entre o povo de Deus, o mundo não conheceria que Deus está em nós. O mundo não reconheceria que Deus se faz presente no nosso meio, tá? Ou seja, a primeira missão da igreja, antes de pensar em fazer algo para glorificar a Deus ou de pregar o evangelho, a primeira missão da igreja é viver a comunidade no amor de Deus, é realmente experimentar o que é ser um só corpo, tá? Porque se isso não acontecer, nada do que a gente faça terá valor. Você pode pregar o evangelho, você pode fazer missões, você pode fazer muita ação social. Se não houver um amor genuíno entre os crentes, entre a comunidade de fé, o mundo não consegue enxergar Deus no nosso meio. O próprio Jesus deixa isso muito claro. Então, quando a gente pensa em qual é a missão da igreja, no que é uma igreja, a gente precisa partir do fato de que a igreja precisa ser uma comunidade de amor, uma comunidade em que as pessoas se amam, se abraçam, se cuidam mutuamente, sabe? Então, isso é central, isso é fundamental. É óbvio, isso é central a partir do ponto de vista de que isso só é possível através da obra regeneradora do Espírito Santo de Deus em nós, não é? Isso só é possível uma vez que Deus habita em nós e ele transforma os nossos corações. Mas a obra regeneradora do Espírito Santo em nós se evidencia no fato de sermos uma comunidade que ama, que perdoa, que suporta, que tem paciência, que perdoa 70 vezes 7, que dá a outra face, que caminha a segunda milha, que se humilha, sabe? Sem isso, a gente não consegue ser igreja. Se a igreja em que nós estamos não é um local, um lugar onde você pode confessar os seus pecados sem medo, não é uma igreja. Se eu, como homem, não posso chegar na minha igreja e confessar as minhas fraquezas, as minhas tentações sexuais, não é uma igreja. A gente precisa, se você faz parte de uma igreja, a gente precisa lutar, orar, conscientizar que essa igreja seja um local onde a gente possa de fato chorar, onde a gente possa de fato tirar as máscaras, porque no mundo lá fora, na comunidade lá fora, a gente não consegue fazer isso. A gente não consegue. E não minta para você mesma. Não minta para você mesmo. Você não é autêntico lá fora.
Você não é honesto, 100% honesto com seus sentimentos, pensamentos e intenções lá fora. Mas na igreja, isso precisa acontecer. Porque se isso não acontece na igreja, a igreja deixa de ser igreja. Entende? Porque se isso não acontece, é porque eu não acredito que realmente sou amado. Eu não acredito que as pessoas que estão ali realmente foram alcançadas pela graça e pela misericórdia de Jesus Cristo. Quando eu penso nisso, eu lembro de um poema do Kim Medman, um músico americano, cego, e eu era bem pequeno, a gente tinha a minha irmã tinha, né, uma máquina de datilografia, Olivetti, e eu devo ter em algum lugar esse papel datilografado. Eu vi esse poema, na verdade, a letra de uma música, é, e eu datilografei. Eu tenho essa folha ainda em algum lugar. Mas eu procurei e eu me lembrei que num blog que eu tenho, eu digitei essa canção, eu postei essa música e eu quero ler para você. E eu queria ler isso com você. Espero que esteja aparecendo aqui, tá? Isso aqui, ó, essa foto aqui é lá na Igreja Batista da Vila C, lá em Foz do Iguaçu. Isso aqui é a Sinara amamentando, se não me engano, a Beatriz. Acho que é a Beatriz. Mas olha só isso. Na canção, If, esqueci o nome da canção em inglês lá, mas é Se Este Não É o Lugar. E ele fala assim: Se este não é o lugar onde as lágrimas são entendidas, aonde devo ir então para chorar? Se esse não é o lugar onde o meu espírito pode alçar voo, aonde devo ir então para voar? Não preciso de outro lugar só para te impressionar, dizendo-te como sou bom e virtuoso. Não, não preciso de outro lugar só para estar sempre por cima. Todos sabem que isso é fingimento, só fingimento. Não preciso de outro lugar só para afivelar sorrisos, até mesmo quando não quero sorrir. Não preciso de outro lugar só para matraquear as velhas bobagens de sempre. Todo mundo sabe que tudo é irreal. Portanto, se este não é um lugar onde minhas perguntas podem ser formuladas, a quem devo então procurar? Se este não é o lugar onde meu coração chora e o seu lamento pode ser ouvido, aonde devo ir? Diga-me, a quem devo falar? Se a igreja, se a nossa igreja, se a minha igreja, se a sua igreja não é esse lugar, para onde que a gente vai? Se você está ouvindo esse vídeo e faz parte de uma igreja, eu quero convidar você a se comprometer com isso, a se comprometer, a contribuir de forma eficaz para que a sua igreja seja esse lugar. Eu me lembro que um professor meu, pastor Marcelo Pinheiro, ele contou uma vez que ele foi pregar numa igreja e, e ele falou que pouco antes ali da hora da mensagem, veio uma moça, uma menina, uma moça, e ela se jogou no chão, ali na frente do púlpito, enquanto a igreja estava louvando e orando, e ela, chorando muito, confessou que ela havia tido relações sexuais com um namorado, com algum menino, enfim, que ela havia pecado sexualmente. E o pastor Marcelo conta isso, e ele fala que naquela hora Deus falou tanto com ele. E a vontade dele era de chorar junto com a menina. E ele ficou se perguntando quantas pessoas da minha igreja teria coragem de fazer isso. Sabe? Mas as pessoas vão ter coragem de fazer isso quando elas tiverem a segurança que serão abraçadas, sabe? Que serão acalentadas,
que vai ter pessoas ali para enxugar as lágrimas. Porque o que a gente mais precisa na nossa igreja, na sua igreja, é de pessoas chorando pelos seus pecados. Fingir, esconder os nossos pecados é algo que esmaga a nossa vida e o nosso coração. É algo que destrói a nossa espiritualidade, a nossa devoção. Esconder os nossos pecados, fingir que eles não existem, nos torna amargos, tristes. Confessar, é no confessar que a gente encontra perdão, que a gente encontra restauração, que a gente encontra cura. Olha como é lindo, Tiago dizendo: confessai os vossos pecados uns aos outros. É um rapaz chegar para o outro rapaz e dizer: cara, eu tenho pecado, eu tenho consumido pornografia. É uma moça chegar para uma irmã da igreja e dizer: eu tenho pecado, eu tenho tido relações sexuais e eu não sou casada ainda. É alguém chegar e confessar o seu pecado, confessar a sua miséria, sabendo que vai encontrar cura e não julgamento, vai encontrar acolhimento e não desprezo. A igreja precisa ser este lugar. Se você está fazendo parte de uma igreja em construção, se você faz parte de uma igreja, comprometa-se com isso. Comprometa-se com isso. E que Deus nos abençoe. A nossa igreja precisa ser este lugar. E é sendo este lugar que as pessoas lá fora vão olhar e vão saber que Deus está no nosso meio. Que Deus te abençoe.